A laje era o seu mirante, e o mundo inteiro, para ele, cabia dentro daquela favela cinzenta e viva, espremida entre as montanhas e o barulho dos ônibus. Jonas Batista tinha só 10 anos, mas carregava nos olhos um peso antigo, daqueles que não vêm da idade, mas da estrada. Sentado de pernas cruzadas, com os pés sujos de poeira e o rosto marcado de sol, ele observava as luzes que piscavam lá embaixo, no asfalto onde os carros corriam como se tivessem pressa de fugir. Lá, no asfalto, tudo parecia mais limpo, mais calmo, mais livre. Mas era ali de cima, na beira do barranco, que Jonas imaginava que um dia poderia descer, não fugindo, mas voltando diferente. Ouvia a mãe falar com a patroa no telefone, e mesmo sem entender direito o motivo da briga, já sabia. Pobre só é ouvido quando grita. Aprendeu isso com o tempo, com os gritos dos vizinhos, com os gritos da fome, com os gritos que ficavam dentro da cabeça e ninguém mais escutava. Um dia eu vou sair daqui. Mas vou sair por cima, ele murmurava para si mesmo, sem saber exatamente o que significava por cima. Na escola, os professores falavam que ele era inteligente. Mas o lanche nunca era suficiente, e às vezes ele fingia dor de barriga só para ir para casa mais cedo. Sabia que aprender era importante, mas comer era urgente. Naquela manhã, Jonas olhou o céu cor de fumaça e pensou, e se eu abrisse um lugar onde todo mundo pudesse comer, mesmo sem dinheiro? Sorriu. Um pensamento bobo de criança. Mas às vezes, é do bobo que nasce o sonho. E ali, naquela laje rachada e quente, o garoto que o mundo insistia em ignorar fez sua primeira promessa em silêncio. Um dia, ele daria ao mundo o sabor que a vida tinha lhe negado. O mundo de Jonas cabia em uma rua estreita, torta, com degraus feitos de pedaços de concreto quebrado. Era uma favela em Belo Horizonte, mas ele não sabia o nome disso. Sabia apenas que o cheiro mudava conforme a hora. De manhã, cheirava a pão e lixo fresco. À tarde, a suor e gás de cozinha. À noite, a medo. Aos 10 anos, Jonas já conhecia bem os sons da sua infância. O latido dos cachorros soltos, o chiado da panela de pressão na casa da vizinha, o funk alto misturado com briga de casal, o riso das crianças correndo descalças, e o estalo seco que calava todo mundo quando o morro se lembrava que era também trincheira, o som do tiro. Mas havia um canto de silêncio que era só seu, o alto da laje. Ele subia com cuidado, pisando nas beiradas como se o chão pudesse desistir dele a qualquer momento. Lá de cima, via o mundo como quem espiava por uma fresta. Os prédios altos no horizonte pareciam de outro planeta. Um planeta onde as crianças tinham lanche de verdade, onde o medo era coisa de filme, e onde ninguém dormia com o estômago roncando como fera. Naquele pedaço de concreto rachado, Jonas se permitia sonhar, e isso, na favela, era quase um luxo. Sonhava com um lugar cheio de comida. Não só para ele, mas para todo mundo. Um restaurante, talvez. Mas diferente. Sem farda, sem cardápio caro, sem senhor nem cliente preferencial. Um lugar onde a comida fosse quente, e o tratamento mais ainda. Ele não sabia onde tinha ouvido a palavra dignidade, mas gostava dela. Soava bonito. Quente. Igual ao feijão da mãe quando dava para comprar linguiça. A mãe. A mãe. Mulher de voz firme e olhos cansados. Lavava roupa para os outros, limpava chão de gente que nunca olhava para ela como gente. Ainda assim, voltava para casa louvando baixinho hinos antigos, com um sorriso triste de quem já tinha apanhado da vida, mas ainda acreditava no bem. Jonas a ouvia conversar com Deus à noite. Orava, conversava, pedia pouco, agradecia muito. E às vezes chorava baixinho. Ele fingia dormir, mas escutava tudo. Aprendeu com ela a engolir o choro quando a vida não dava espaço para lágrimas. Na escola, diziam que ele era esperto. Mas Jonas não ligava. O que ele queria era descobrir como se atravessava o muro invisível entre lá e cá. Entre quem nasce para pedir licença e quem manda construir os muros. Naquele dia, sentado na beirada da laje, os pés balançando no ar, Jonas viu um avião riscando o céu. Era pequeno, distante, mas deixava um rastro branco, como giz em lousa azul. Um dia, eu vou deixar meu rastro também, pensou. Não sabia ainda como. Mas sentia que, mesmo sem asas, ele também podia voar, se ao menos conseguisse sair do chão sem esquecer quem era. E foi assim que tudo começou, com um menino magro, de pés sujos, olhando pro céu sem saber que ali, naquela favela esquecida do mapa, estava nascendo um homem que mudaria vidas.
Começando pela sua. Capítulo 1. Balas, farol e fôlego curto. O sol ainda bocejava por trás dos prédios, mas Jonas já estava de pé. Descia as escadas de cimento mal feito com o cuidado de quem conhece cada buraco, cada degrau solto, cada armadilha do caminho. A sandália arrebentada fazia barulho na descida, mas ele não se incomodava. Já tinha se acostumado com tudo que fazia mais ruído do que ele mesmo. A mochila velha, desbotada, balançava nas costas. Lá dentro, o estoque precioso, 30 pacotes de bala de hortelã, 30 chances, 30 sorrisos forçados, 30 tentativas de fazer o dia valer a pena. Sua mãe ainda dormia, o rosto meio enterrado no travesseiro encardido. A respiração dela era pesada, lenta. Era o único momento em que parecia leve. Jonas olhou por um instante e, em silêncio, saiu. O caminho até o semáforo levava 10 minutos a pé. No trajeto, passava por um muro grafitado com frases que ele não entendia bem, mas que gostava de olhar. Uma delas sempre o fazia parar. Não desista, porque o mundo já tenta. Ele não sabia quem tinha escrito, mas sentia que era para ele. Chegando à avenida, o barulho era outro. Ônibus, motos, buzinas, o cheiro forte de escapamento e gordura de pastel. O farol vermelho era seu palco. E ele, seu próprio patrão. E também funcionário. E também produto. Aos 10 anos, Jonas Batista já dominava o tempo de um sinal fechado. 30 segundos. O suficiente para correr entre os carros, bater no vidro com delicadeza, mostrar as balinhas na palma da mão e dizer, com a voz treinada: "Bom dia, tio. Compra uma balinha para ajudar?" Às vezes recebia um sorriso. Às vezes, R$ 1. Outras vezes, o desprezo vinha em silêncio, com os vidros subindo como muros de vidro. Mas o que mais doía era o olhar apressado, aquele que fingia não vê-lo. Havia um senhor que passava ali todo dia num carro preto. Sempre de terno, sempre ao celular. Um dia, Jonas quis perguntar o que ele fazia, para andar tão limpo, tão cheiroso, tão distante. Mas não teve coragem. Aquela distância não era só social. Era existencial. Entre um farol e outro, Jonas pensava. No almoço, na escola, na mãe. Pensava no futuro, mas logo parava. Pensar demais, ali, era um luxo perigoso. Dava nó na cabeça. E fome no peito. A cada fim de sinal, voltava para a calçada, contava os trocados, secava o suor da testa e recomeçava. Era um ciclo: correr, oferecer, ser ignorado, resistir. E havia dias em que uma simples moeda de 50 centavos era vitória. Porque com ela ele podia comprar um pão. E com o pão, voltava para casa com algo na mão. Porque voltar de mãos vazias era como voltar sem nome. Naquela manhã, entre o terceiro e o quarto sinal, uma mulher parou o carro e olhou direto nos olhos dele. "Quantos anos você tem?" 10. "Vou fazer 11. Você não devia estar na escola?" "Eu vou. Mas só à tarde. Aí de manhã eu trabalho." A mulher não respondeu. Entregou uma nota de R$ 5, pegou um pacote de balas e partiu. Mas deixou com Jonas algo que ele não soube nomear. Era como se alguém tivesse, pela primeira vez no dia, olhado para ele como gente. Jonas respirou fundo. Apertou a nota com força e voltou à calçada. O sol já doía na testa, e o fôlego começava a sumir. Mas ele ficou. Porque ali, entre buzinas e fumaça, ele não vendia só balas. Vendia esperança embrulhada no papel verde e branco da hortelã. Depois da 5ª hora vendendo balas, Jonas se afastou da avenida, sentindo os ombros pesarem mais do que a mochila vazia. O sol agora era implacável, e a cidade parecia cuspir calor pelos paralelepípedos. O bolso do short guardava R$ 11,45, um valor que, para muitos, não significava nada. Para ele, era o resultado de 50 faróis fechados, 15 vidros que não baixaram, 2 sorrisos, uma nota azul, e muita paciência. Subiu a ladeira com passos lentos. No caminho, passou pela vendinha do Zé. Entrou, comprou um pão francês e um sachê de leite. Sorriu ao ouvir o barulhinho das moedas na mão do comerciante. Aquilo era mais do que troco. Era retorno. Ao chegar em casa, o cheiro de cebola refogada invadiu seus sentidos. Era sinal de almoço, e também de cuidado. A mãe estava na cozinha,
com um pano de prato no ombro e a testa molhada de suor. Trouxe pão, disse Jonas, colocando o pacote sobre a mesa. Ela apenas assentiu com a cabeça, sem palavras. Mas o gesto foi tudo. Naquela tarde, almoçaram arroz amanhecido, feijão ralo, ovo mexido e pedaços de salsicha. Sentados em cadeiras diferentes, uma torta, outra sem encosto, partilhavam mais do que comida. Partilhavam silêncio, cumplicidade e resistência. Depois do almoço, Jonas deitou no colchão fino do canto do quarto e ficou olhando para o teto manchado de mofo. O barulho da rua invadia pela janela sem vidro. Ao longe, uma sirene. Mais perto, o choro de um bebê. Ele pensava no pai, embora nunca falasse dele. Tinha poucas lembranças. A mais nítida era de uma mão grande segurando um saco de cimento e um cheiro forte de suor misturado com cachaça. Um dia, ele foi embora e nunca mais voltou. Diziam que estava preso. Outros diziam que estava morto. A mãe nunca confirmou nenhum dos dois. O que ele sabia é que, desde então, eram só ele e ela. E, de alguma forma, isso bastava. Jonas lembrava de quando vieram para aquela casa. Tinham perdido o barraco anterior numa enchente. Ele ainda se lembrava do sofá flutuando e da mãe gritando o nome dele no meio da água. Passaram 2 semanas no abrigo da igreja antes de conseguirem um barraco novo, emprestado por um conhecido que nunca mais apareceu. Nunca mais esqueceria também. Desde então, construíram tudo do zero: o fogão doado, a cama feita com paletes, a geladeira que funcionava só quando a luz dava um jeito. Ali, entre o improviso e a poeira, Jonas começou a entender que sobreviver era uma forma de fé. E que sua mãe, embora analfabeta, escrevia com a vida uma história que livro nenhum ousava contar. Quando enfim saiu para a escola naquela tarde, carregava no bolso o lápis apontado na ponta de faca e um caderno com capas dobradas. Mas carregava também uma certeza miúda: um dia, tudo aquilo teria outro nome. Não miséria. Não fracasso. Mas talvez começo. A água da bacia era morna e turva. A espuma escorria pelos dedos da mãe enquanto ela lavava os pratos um a um, com movimentos lentos, quase cerimoniais. Jonas, ao lado, segurava um pano de prato meio puído, encardido nas pontas, secando os copos rachados e os talheres riscados pelo tempo. Faziam isso juntos toda a tarde, depois do almoço e antes da escola. Era um dos poucos momentos em que a casa parecia respirar em paz. Sem gritos dos vizinhos, sem panela de pressão chiando, sem buzina invadindo o barraco. Só o som da água e o roçar do pano no alumínio. Jonas gostava daquele momento. Não falava muito, mas ouvia. Sua mãe sempre dizia que quem ouve bem, cresce certo. E ele acreditava. Teu pai. Ela começou, com a voz rouca, quase sem olhar para ele. Era bonito, sabe? Jonas continuou secando, como se não tivesse escutado. Mas seu ouvido estava inteiro ali. Quando conheci ele, eu ainda morava em Gouveia. Trabalhava na feira. Ele chegou com uma caixa de laranja no ombro e um sorriso de quem já tinha errado muito, mas ainda ria. Ela parou, como se estivesse vendo a cena no fundo da bacia. Me prometeu o mundo. E eu acreditei. A gente acredita, né? Quando se ama, até promessa de nuvem parece firmeza. Jonas sentiu um calor estranho na garganta, mas não disse nada. Teu pai era forte e fraco. Forte de corpo, fraco de cabeça. Tinha umas ideias que só ele entendia. Sumia 3 dias, depois voltava com presente. Às vezes doce, às vezes grito. Ela esfregou um garfo com mais força do que o necessário. No dia que ele foi embora, eu nem chorei. Só sentei no chão e fiquei olhando o chinelo dele na porta. Até hoje não sei se morreu, se fugiu ou se cansou da gente. Jonas parou de secar. Olhou para a mãe. Os olhos dela estavam marejados, mas firmes. Mas te digo uma coisa, filho, se ele morreu, morreu fugindo. Porque nunca teve coragem de ficar. O silêncio que se seguiu foi comprido. Quase doeu. Depois de alguns segundos, Jonas pegou o último copo da bacia, enxugou com cuidado e falou, sem levantar os olhos. E se um dia ele voltar? A mãe sorriu triste. Um riso curto, quase invisível. Se voltar, vai ter que te olhar nos olhos. E isso, eu duvido que ele consiga. Jonas não respondeu. Apenas pendurou o pano no prego da parede e saiu devagar em direção ao quarto.
A resposta da mãe tinha muito mais do que palavras, trazia a marca de um amor que foi traição, e de uma saudade que nunca foi escolha. Naquele dia, quando chegou na escola, Jonas escreveu no fundo do caderno, com letra torta: "Não quero prometer o mundo. Só não quero desaparecer dele." Na escola a sala era quente, abafada, com as paredes descascadas e a tinta verde clara tentando esconder o cansaço dos anos. Os ventiladores faziam mais barulho do que vento, e o giz chiava na lousa com um som seco, como se arranhasse o silêncio. Jonas sentava na segunda fileira, perto da parede. Não por escolha. Era o único lugar de onde dava para ver sem o sol bater direto no rosto. Gostava daquele canto porque dali podia observar tudo: os colegas, a professora, os mapas desbotados, os livros maltratados, e os olhos de quem, como ele, fingia que estava tudo bem. Era bom com palavras. Tinha memória boa. Guardava frases como quem coleciona coisas bonitas para usar quando o mundo apertasse. A professora de português, Dona Rosângela, já tinha dito mais de uma vez que ele levava jeito para escrever, que suas redações eram sentidas, mesmo com erros. Jonas não entendia bem o que ela queria dizer com isso, mas gostava do jeito como ela falava seu nome, devagar, inteiro, como se fosse importante. Naquele dia, estavam escrevendo uma redação sobre o que você quer ser quando crescer. Um tema simples, mas que feria fundo. Jonas demorou a começar. O lápis tremia um pouco, não pela dificuldade de escrever, mas porque tinha medo de mentir. Queria escrever empresário, mas a palavra soava grande demais. Quase insolente. Era como vestir uma roupa que não era dele. Olhou em volta. Alguns colegas já escreviam com rapidez. Outros só rabiscavam. O silêncio da sala era furado por tosses, espreguiços, cochichos. E foi num desses cochichos que Jonas ouviu: "Empresário", disse um garoto do fundo, rindo. Gente da favela não vira patrão, não. Só vira entregador, quando muito. A frase veio baixa, debochada. Mas entrou em Jonas como faca. Não era direcionada a ele, mas parecia ser. Porque era para todos ali. Para todos que suavam com fome. Para todos que dividiam chinelo com o irmão. Para todos que só viam patrões pela televisão. Jonas baixou a cabeça. A mão suada apertou o lápis com mais força. Escreveu devagar: "Quando eu crescer, quero ter um restaurante. Um lugar onde as pessoas comam e se sintam respeitadas. Quero ser dono, sim, mas dono que escuta." Entregou a folha sem reler. Saiu da sala quieto, com os ombros tensos. No corredor, ouviu a voz da diretora conversando com o inspetor sobre um aluno que pichou o banheiro. "Esses meninos de comunidade não têm jeito", ela disse, sem perceber que Jonas passava bem atrás dela. Mais uma faca. Pequena, afiada, disfarçada de opinião. Na volta para casa, Jonas não disse uma palavra. A mãe perguntou se ele estava bem. Ele respondeu que sim. Mas foi direto para a laje. Sentou-se no canto de sempre e olhou para o horizonte como quem procura uma saída por trás dos prédios. Ali, sozinho, pensou nas palavras que ouvirá. Em todas as que já tinham tentado calá-lo sem gritar. E fez um juramento, sem papel, sem testemunha. "Não vou morrer menor do que sonho." E, naquele instante, mesmo sem saber, Jonas Batista começou a escrever, dentro de si, o primeiro rascunho do homem que um dia seria. 6 anos haviam passado desde o dia em que Jonas jurara, na laje, não morrer menor do que sonho. Agora, aos 16, ele mal cabia em si de tão alto, pernas longas demais para o corpo ainda esguio, rosto marcado por rugas de expressão que só aparecem antes da hora. O menino de antigamente transformará-se num rapaz de olhar alerta, sempre vasculhando os arredores em busca de algo que não sabia nomear. As manhãs continuavam quentes, só que agora ele não mais corria para o semáforo. Saía cedo de casa, distribuía panfletos de um açougue e, ao meio-dia, trocava a grafia torta dos papéis pela bandeja de alumínio do restaurante do seu Edgar, no fim da rua principal da comunidade. Era ali que Jonas descobriu o mundo invisível por trás do fogão. Seu primeiro dia foi uma confusão de pratos tilintando e pedidos sobrepostos. Ele carregava as bandejas com cuidado de não derrubar o último filezinho de frango e aprendia, na prática, que boa noite nem sempre vinha com boa gorjeta. Ainda assim, quando ouvia o tilintar satisfeito de um garfo vazio, sinal de que o cliente gostara,
sentia um prazer manso, uma fagulha de algo grande. O salão do pequeno restaurante tinha cadeiras de plástico azul e toalhas engorduradas pela passagem de tantos almoços apressados. A cozinha era uma caixa de calor, panelas rangendo, grelha estalando, óleo borbulhando, e o chefe, um homem de avental branco já amarelado pelo tempo, movendo-se com a precisão de um maestro. Aquele era seu Edgar, o homem que Jonas logo descobriria ser seu primeiro verdadeiro guia. Nas primeiras semanas, Jonas ficava no salão e apenas observava o chefe. Olhava os cortes de carne sendo dispostos com cuidado, os temperos sendo medidos como quem conta segredo, os olhos atentos às cores que mudavam nas panelas. Em todas as brechas do expediente, ele fazia perguntas. Senhor Edgar, por que o arroz tem que ficar soltinho assim? Edgar, como se sabe a hora certa de virar o feijão? Posso provar essa farofa? E o velho chefe respondia com paciência de monge. Passa a faca no dente do alho, garoto, assim ele libera o sabor mais rápido. Quando o feijão canta, é hora de parar de mexer, deixa ele escapar. O vapor. Provar é a obrigação de quem quer entender o prato. Cada resposta era um novo achado. Um mapa empoeirado que Jonas seguia com os dedos na ponta da língua. Ele anotava mentalmente, respirava o aroma do leite de cocô usado no bobó de frango, martelava na memória o ponto exato do bife na chapa. Com o tempo, seu Edgar percebeu o brilho diferente no olhar de Jonas. Numa tarde de sexta-feira, quando o movimento cedia e o salão ficava quase vazio, convidou o rapaz a entrar na cozinha. Essa é tua vez, disse, estendendo uma concha e apontando para o caldeirão de feijão. Me ajuda aqui. Jonas engoliu em seco, suou frio, mas foi. Mexeu o feijão. Sentiu o calor subir pelos braços. Provar o caldo quente foi como voltar à laje, pela primeira vez, provar algo que ele mesmo criará. Foi ali que ele entendeu que cozinhar não é só misturar ingredientes, é traduzir dor em conforto, fome em abraço. Daquela tarde em diante, o trabalho de garçom tornou-se porta de entrada para o balcão quente. Todo truque que Edgar ensinava, Jonas guardava no bolso da alma. A cada prato que saía da cozinha, ele crescia um pouco mais. Não precisava mais esperar pelo sonho, ele começava a desenhá-lo na ponta da concha. Quando o expediente terminava, Jonas limpava bandejas com calma, desejando que aquelas tábuas e pratos ganhassem vida nova sob suas mãos. Na volta para casa, fantasiava sabores, testava mentalmente combinações de temperos, desejava um fogão só seu, mesmo que fosse pequeno como a mesa de cozinha da mãe. E assim, no coração quente daquele restaurante de bairro, o rapaz de tenra idade encontrou seu norte. Aquele primeiro emprego seria muito mais do que sustento. Seria a semente do empreendedor que um dia plantaria um lugar onde todos pudessem comer com dignidade. No fim do mês, ao receber o primeiro salário, Jonas abriu o envelope e leu o valor com reverência. Não era apenas dinheiro. Era permissão para sonhar com panelas maiores. E, naquele instante, ele fez outra promessa silenciosa. Quando tiver meu próprio fogão, vai haver sempre uma concha de calor para quem precisar. O restaurante fechou cedo naquela quarta-feira. Não por falta de comida, mas por falta de gente. Os clientes, que antes enchiam as cadeiras plásticas em busca do tempero de sempre, já não apareciam como antes. O movimento vinha diminuindo fazia semanas, e agora, os pratos voltavam à cozinha ainda limpos, sem uso, sem história, sem fome. Jonas percebeu no silêncio de seu Edgar que algo estava errado. O velho cozinheiro, normalmente firme e direto, agora mexia o feijão sem foco, olhando o fundo da panela como se procurasse um passado que já não cabia ali. O barulho do restaurante parecia mais oco. Até o cheiro, que antes aquecia o ar, estava morno. Jonas, disse Edgar, sem levantar os olhos, amanhã não precisa vir. O coração do rapaz parou por um instante. Ficou em pé, de costas para o fogão, como se não tivesse entendido. O quê? A gente vai dar uma pausa. Só uns dias, o movimento tá fraco, não dá para pagar ninguém. Jonas assentiu, devagar, sem discutir. Só sentiu o nó apertar no peito. Pegou sua mochila, olhou pela última vez a bancada onde sonhara tanto, e saiu. Naquele dia, o caminho de volta para casa pareceu mais longo. Não pelo trajeto, mas pelo vazio. Era como se a cidade estivesse devolvendo ele ao ponto de partida. Sem salário. Sem fogão. Sem rumo. Em casa, não quis contar de imediato. Mas a mãe soube.
Mães sempre sabem. Na hora do café, enquanto Jonas mexia o pão no prato, ela olhou com aquela mistura de força e ternura que só quem já perdeu tudo sabe carregar. Deu ruim, né? Ele apenas assentiu. Ela suspirou, como quem abre uma gaveta cheia de lembranças, e começou. Quando eu era menina, morava com a avó num barraco de chão batido. A gente vivia de favor, varrendo casa dos outros. Um dia, uma moça rica lá da cidade falou para mim, do nada: você é esperta, devia estudar. É só com estudo que se muda de vida. Jonas levantou os olhos. A mãe nunca tinha contado aquilo. Aquilo ficou na minha cabeça. Mas eu não estudei. Não deu tempo. Tive que trabalhar cedo, casar cedo, e aí veio você. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas doce. Mas você ainda tem tempo. Estudo não enche barriga na hora, eu sei. Mas planta coisa boa para depois. Jonas ouviu tudo em silêncio. Cada palavra entrava como chuva fina, sem estardalhaço, mas molhando tudo por dentro. Naquela noite, enquanto os vizinhos gritavam por futebol e as buzinas da rua enchiam o ar, Jonas pegou o caderno da escola. Passou as mãos sobre a capa gasta e abriu numa página qualquer. Começou a reler suas anotações, seus desenhos de pratos, suas frases soltas. Fechou os olhos por um instante. O restaurante podia ter fechado. Mas dentro dele, a cozinha ainda estava acesa. Decidiu, então, que por enquanto estudaria. Daria à mãe a promessa que ela nunca recebeu. Mas guardaria dentro de si, como quem esconde um pedaço de pão para mais tarde, o sabor do sonho que ainda não estava pronto para servir. Aos 18 anos, Jonas já carregava a firmeza de quem viveu 3 vezes mais do que a idade que dizia no RG. Tinha marcas nos olhos, nos ombros, nos bolsos. Não da violência direta, mas da lentidão de tudo. A infância dele havia passado correndo atrás de ônibus, não de bola. Por isso, quando surgiu um projeto do governo para jovens que tinham abandonado a escola e queriam concluir o ensino médio, ele não pensou 2 vezes. Sabia que a chance era rara. E mais que isso, sabia que aquilo carregava o nome de sua mãe. Se você estudar, filho, ninguém nunca vai te mandar calar a boca, ela dissera certa vez, enquanto passava roupa no quintal. Porque diploma é uma maneira de gritar sem precisar levantar a voz. E agora, ali estava ele, entrando numa sala improvisada dentro de uma escola noturna. A maioria dos colegas era como ele, adultos que tinham parado por necessidade, não por falta de vontade. Havia mães solteiras, ex-presidiários, trabalhadores da construção, e alguns como Jonas, que sabiam demais sobre a vida e pouco sobre equações de segundo grau. Os primeiros meses foram difíceis. Ele se sentia deslocado. Os livros eram duros, a matemática parecia uma língua estrangeira, e o corpo cansava. Trabalhava como ajudante de carga durante o dia e estudava à noite. Dormia pouco, comia menos, mas lia com fome. Foi ali que conheceu o professor Márcio, um homem calvo, de voz suave e jeito provocador. Era ele quem ensinava economia básica e dizia coisas que pareciam absurdas. Um país não quebra por falta de dinheiro. Quebra por falta de vergonha. Contabilidade é a arte de dar nome ao que vale. E o que vale não é só o que está no bolso. Estudem, porque só quem entende os números pode virar o jogo. Jonas ouvia tudo com atenção. Começou a gostar daquilo. De entender como o dinheiro circulava, como empresas funcionavam, como as engrenagens do mundo giravam. E, pela primeira vez, achou que poderia ser algo além do esperado. Ao fim do ano, prestou vestibular para ciências contábeis numa faculdade particular com bolsa parcial. Passou. Quando viu o nome na lista, ficou olhando por longos minutos. Sentia-se como alguém que tinha aberto uma porta escondida dentro do próprio peito. Contou à mãe com os olhos brilhando. Ela chorou em silêncio, sentada no sofá improvisado da sala, e abraçou o filho como se o diploma já estivesse ali, entre eles. Eu sempre soube, meu filho. Sempre soube. No primeiro dia de aula, Jonas sentou-se na fileira do meio. Estava limpo, com uma camisa simples, mas bem passada. Carregava um caderno novo e 2 canetas, azul e preta. Tinha vergonha das roupas, dos calos na mão, da mochila costurada. Mas disfarçava com o mesmo olhar atento de sempre. O ambiente era outro mundo. Os colegas falavam de viagens, cursos no exterior, planos de intercâmbio. Jonas ouvia calado.
Mas anotava tudo. Não no caderno, na alma. Logo se destacou nas aulas. Participava, fazia perguntas, ficava depois do horário. A coordenadora o indicou para uma vaga de estágio num escritório de contabilidade vinculado a um grande banco. Era a oportunidade que ele esperava, o degrau seguinte. Na noite em que recebeu o e-mail com a confirmação da vaga, saiu andando pela comunidade em silêncio. Não queria gritar, nem pular. Queria apenas olhar o céu. Sentir que, talvez, pela primeira vez, a vida estava retribuindo. E assim, com a camisa emprestada de um vizinho, o sapato herdado de um primo e o coração inquieto, Jonas se preparou para entrar num novo mundo. Um mundo de carpetes, computadores e ar-condicionado. Um mundo onde se falava baixo, mas se decidia alto. Um mundo onde ele aprenderia que nem todo progresso é paz, e que, às vezes, o sucesso carrega o gosto amargo da dúvida. O elevador subia devagar, com um zumbido constante e a luz fria refletindo no rosto tenso de Jonas. Era seu primeiro dia no estágio. Usava uma camisa azul clara, passada com cuidado pela mãe, e um sapato que apertava um pouco o calcanhar. O escritório era no 13º andar de um prédio envidraçado no centro da cidade. Lá dentro, tudo era liso demais, limpo demais, silencioso demais. As mesas tinham divisórias que separavam as pessoas como se fossem ilhas, e o ar-condicionado soprava um frio que parecia esconder qualquer traço de humanidade. Jonas foi apresentado à equipe por um supervisor sorridente, de sorriso decorado e olhos apressados. Aqui é ritmo, viu, Jonas? Números para bater, cliente para agradar, foco e resultado. No começo, tudo parecia um prêmio. Jonas se encantou com os computadores rápidos, os sistemas de controle, os relatórios. Anotava cada instrução, cumpria prazos antes do tempo e não reclamava de nada. Afinal, ele estava ali, dentro do mundo que, durante anos, só vira pela televisão. Mas com o tempo, o encantamento deu lugar a um ruído surdo. Pequeno, quase imperceptível. Um incômodo que crescia pelas bordas da consciência. Jonas começou a notar as expressões dos colegas, olhares cansados, sorrisos forçados, mãos que tremiam quando um e-mail novo chegava. Metas. Essa era a palavra mais ouvida. Todos falavam de metas, como quem fala de fome. E para atingi-las, valia quase tudo. Uma vez, ouviu uma gerente dizer a um colega: se a cliente for idosa, empurra aquele plano de seguro mais caro. Eles não leem mesmo. Naquela hora, Jonas fingiu que não ouviu. Mas não conseguiu esquecer. Começou a perceber que, por trás dos números, havia pessoas empurradas, contratos forçados, cartões ativados sem consentimento. E metas batidas às custas do desespero alheio. Certa tarde, recebeu a tarefa de convencer um senhor aposentado a assinar um pacote de serviços mais completo. Jonas olhou os dados do homem. Morava longe, tinha renda mínima, e já pagava taxas demais. Sentiu um peso no estômago. Fez a ligação, mas a voz falhou. Desligou antes de tentar qualquer coisa. O supervisor chamou sua atenção. Aqui não dá para escolher o que fazer, Jonas. Tem que entregar. Na volta para casa, o ônibus parecia mais apertado do que de costume. Jonas olhava pela janela e via seu reflexo borrado no vidro, camisa social, pasta no colo, olhar perdido. Parecia adulto, parecia vencendo. Mas algo dentro dele dizia o contrário. Naquela noite, conversando com a mãe, fingiu normalidade. Ela falava com orgulho sobre o filho que estava num banco e dizia aos vizinhos que ele ia ser gerente logo. Jonas sorria. Mas dentro do peito, o que crescia não era ambição. Era desconforto. Antes de dormir, abriu o caderno antigo onde escrevia frases soltas. Em uma folha, rabiscou: o sucesso que te faz engolir sapo todo dia ainda é sucesso. E ali, no escuro do quarto, voltou a pensar na cozinha. Na panela fumegando, no cheiro de alho na manteiga, na mão firme do seu Edgar temperando a vida. Pensou se aquele lugar quente e apertado, onde tudo era mais verdadeiro, não tinha mais a ver com ele do que aquela torre fria de vidro. Jonas ainda não sabia a resposta. Mas sabia que, pela primeira vez, o sonho que ele tentou enterrar, estava batendo de novo. E dessa vez, mais forte. O tempo passou e ele se acostumou com a rotina, mas já sobre sua antiga casa a mudança aconteceu sem festa.
Sem caixas novas, sem carreto, sem vizinhos curiosos. Foi num domingo nublado, quando Jonas e a mãe subiram num carro de aplicativo com 2 sacos de roupas, 3 panelas e um colchão amarrado com corda fina. O novo bairro não era nobre, mas tinha calçada. Tinha muro pintado, ponto de ônibus coberto, e um mercadinho que fechava às 9. Para a mãe, era quase um palácio. Ela olhava pela janela e repetia, como se não acreditasse. É chão de cerâmica, Jonas. Cerâmica. Para Jonas, a conquista tinha gosto misto. O salário do estágio era razoável, pagava aluguel, comida, internet, e ainda sobrava um pouco. As contas finalmente deixaram de ser urgência. Mas, dentro dele, alguma coisa continuava apertada. Como se, no meio do progresso, ele tivesse deixado para trás um pedaço dele mesmo. Foi nesse tempo, entre boletos pagos e noites insones, que ele conheceu Helena. Tudo começou como mais um atendimento. Um senhor idoso, educado, de terno antigo e bengala de madeira, apareceu pessoalmente no escritório para resolver uma pendência bancária. Estava acompanhado da neta, que falava pouco, mas resolvia tudo com rapidez e gentileza. Boa tarde, disse ela, olhando nos olhos de Jonas com firmeza e calma. Meu avô prefere vir pessoalmente. Desculpa qualquer coisa. Ela tinha cerca de 18 anos, a mesma idade que Jonas, mas falava como quem já sabia o peso do mundo. Usava uma camisa branca simples, presa até o último botão, e o cabelo trançado. Nada nela chamava atenção à primeira vista, e talvez por isso, chamasse tanto. Durante o atendimento, Jonas notou algo raro. Helena ouvia com real atenção. Respondia com respeito, agradecia até as instruções mais óbvias. Quando o avô se confundia, ela sorria e dizia: Calma, vô, vamos resolver juntos. No fim do atendimento, Jonas se ofereceu para acompanhá-los até a porta. Helena agradeceu e, antes de ir, perguntou: Você gosta de trabalhar aqui? A pergunta o pegou desprevenido. Ele gaguejou. Gosto. Quer dizer, é uma boa oportunidade. Ela apenas assentiu, como quem já tinha ouvido aquela resposta antes. 2 dias depois, voltaram ao escritório. Era outro assunto, outra senha. Mas o avô parecia nem lembrar mais o motivo. E Helena, dessa vez, esperou Jonas sair da estação de trabalho. Meu pai agradeceu, viu? Disse que você foi muito atencioso. Que bom, fico feliz, respondeu Jonas, sem saber onde pôr as mãos. Sabe, a gente tem um restaurante, ela disse, como quem joga uma isca sem pressa. Não é nada chique. A gente serve comida popular. Parte de graça, parte paga. Para quem mora na rua. Ou para quem esqueceu de comer porque a vida não deixou. Jonas sentiu o estômago revirar. Um restaurante comunitário? É, ela sorriu, com simplicidade. Não dá lucro, mas alimenta muita gente. E isso, às vezes, vale mais. Venha conhecer. Naquela noite, Jonas voltou para casa com a cabeça em chamas. A imagem do restaurante popular não saía da mente. O cheiro imaginado do feijão sendo servido em marmitas, o barulho das vozes misturadas na fila, a panela grande no centro do fogão. Era diferente de tudo que ele via no banco. Ali, ninguém contava metas. Contavam histórias. E isso, para ele, era ouro. Deitado na cama, olhou para o teto e lembrou da laje de sua infância. Do juramento que fizera para si mesmo. E, sem querer, sussurrou. Talvez eu só tenha esquecido quem eu era por um tempo. O encontro com Helena não foi romântico. Foi algo mais raro, um reencontro com um pedaço perdido de si. No sábado seguinte, Jonas acordou antes do despertador. Tinha combinado de visitar o restaurante da família de Helena, um convite que ela fizera com simplicidade, como quem oferece uma xícara de café, mas que para Jonas soara como um chamado. Um chamado antigo, que vinha de um lugar dentro dele que ele pensava ter enterrado sob planilhas e contratos. Tomou banho sem pressa. Vestiu uma roupa simples, mas limpa. Ajeitou o cabelo com água, olhou-se no espelho e se assustou com a própria expectativa. Era como se fosse rever alguém que há muito não via, ele mesmo. Antes de sair, a mãe o chamou na cozinha. Estava terminando de coar café. O sol entrava pela janela nova do apartamento alugado, tocando os azulejos brancos que ela fazia questão de limpar todos os dias. Vai sair? Vou.
Mãe, conhecer o restaurante dos pais da Helena. Lembra que te falei dela? Ela assentiu, sem dizer nada. Continuou mexendo o café e ofereceu uma xícara ao filho. Jonas aceitou. Sentaram-se à mesa em silêncio. Ele começou a falar, aos poucos, como quem desfia um novelo. É um restaurante popular. Eles servem comida para quem não tem. Comida de verdade, com gosto de casa. Ela me contou que o pai dela cozinha desde moleque. A mãe ajuda na organização, e o lugar vive cheio, mesmo sem cobrar de todo mundo. A mãe ouvia calada. Não pela falta de palavras, mas porque sentia algo crescendo no peito. Olhou para o filho com atenção. E ali, entre uma frase e outra, viu o brilho. Aquele mesmo brilho nos olhos que ele tinha quando voltava do restaurante de seu Edgar, anos atrás. O mesmo brilho que ele tentava esconder toda vez que fingia estar feliz no banco. Agora, ele não escondia. Era um brilho quente, leve, quase infantil. Fome de fazer sentido. Ela respirou fundo. E, como quem guarda uma certeza antiga, disse apenas: Você fala desse lugar como se fosse um lar. Jonas sorriu, surpreso. Baixou os olhos. Não era a primeira vez que sua mãe dizia tanto com tão pouco. Acho que é, respondeu. Ou pode ser. Sei lá, quando ela me contou, me deu uma vontade, uma saudade, como se eu estivesse lembrando de quem eu era. Ela estendeu a mão e apertou a dele. Filho, às vezes a vida faz a gente dar voltas só para voltar mais forte para onde devia estar desde o começo. Jonas sentiu um nó na garganta. Quis dizer algo, mas apenas assentiu. Levantou-se, pegou as chaves e antes de sair, olhou de novo para a mãe. Te amo, mãe. Vai, meu filho, vai ver o que te espera. O restaurante ficava numa rua estreita, com uma entrada simples. Uma placa de madeira escrita à mão, comida de verdade, para todos. Havia gente sentada no passeio, crianças correndo no beco ao lado, e um cheiro de arroz fresco no ar. Um cheiro que não era só tempero, era memória. Helena o esperava perto da porta. Estava com o avental amarrado na cintura e um pano de prato jogado no ombro. Sorriu quando o viu. Chegou na hora certa. O feijão tá ficando pronto, disse, rindo. Jonas entrou. O lugar era apertado, quente, com 3 mesas grandes de madeira e um balcão onde os pratos eram servidos. Um senhor de cabelos brancos mexia uma panela enorme, com o rosto suado e feliz. Era o pai de Helena. Quando a viu com Jonas, sorriu e acenou com a colher. Mais um pra mesa. Nos olhos de Jonas, a cena inteira ganhou contorno sagrado. Ali, naquela cozinha improvisada, com barulho de colher batendo na borda da panela, ele viu algo que não via havia anos: propósito. Ficou parado por um tempo, apenas observando. E então, sem perceber, sorriu. Um sorriso cheio. Não de quem venceu, mas de quem se reencontrou. Ali, no vapor do feijão, no som das panelas, na humildade da sala. Jonas sentiu que algo dentro dele estava voltando. Algo que jamais deveria ter saído. A semana inteira passou como um borrão. Jonas estava no banco, mas sua cabeça seguia no restaurante. As vozes dos clientes, o tilintar dos talheres, o cheiro do alho dourando na panela. Tudo aquilo parecia ter ficado impregnado na roupa, nos dedos, no peito. Ele preenchia relatórios pensando em marmitas. Respondia e-mails, e entre um clique e outro, imaginava Helena abrindo o forno com o pano jogado no ombro, os cabelos presos com um nó rápido e o sorriso de canto de boca que ela dava quando a comida dava certo. Era discreto o que sentia, mas era profundo. Uma espécie de paz toda vez que lembrava dela. E não era pela aparência. Era por tudo que ela carregava. A gentileza firme, o cuidado com os outros, a forma como tratava a cozinha não como um serviço, mas como um gesto de amor. No sábado seguinte, chegou cedo ao restaurante. Já sabia onde estavam as panelas, como funcionava a torneira difícil da pia e até a lógica do revezamento entre servir e recolher pratos. Os pais de Helena o acolhiam com naturalidade. Chamavam-no de filho de coração sem cerimônia. E Jonas se entregava. Pegava na vassoura, limpava o chão, ajudava a embalar as marmitas, servia café com cuidado de garçom antigo. À tarde, recolhia as sobras, lavava a louça em silêncio, com um contentamento que não sabia explicar. Helena observava tudo com olhos calmos.
Aos poucos, ela também se abriu. Contava histórias da infância, dos dias difíceis, das receitas que aprendeu com a avó. Riam juntos. Disputavam quem cortava cebola mais rápido. E no final do expediente, sempre ficavam sentados na calçada, suados, cansados, mas felizes. Jonas passou a viver pelos sábados. Durante a semana, tudo era ruído. Mas no sábado, tudo fazia sentido. Era como respirar de verdade. Certa noite, ao chegar em casa, a mãe notou o jeito com que ele caminhava. Uma leveza nova no andar. Tá gostando dela, né? Jonas fingiu não entender. De quem? Da comida, ela respondeu, rindo. Mas também da dona da comida, né? Ele sorriu, tímido. Não sei, talvez. Mas acho que tô gostando de mim quando tô perto dela. Ela assentiu. Entendia. Porque também via que, ali, no calor do fogão alheio, seu filho estava recuperando o próprio rosto. Na semana seguinte, outro sábado. E outro. Era como um ritual. Jonas acordava cedo, passava perfume leve, colocava uma camisa simples e seguia para o restaurante como quem vai visitar um santuário. Não dizia a ninguém, mas cada vez que tocava em uma panela, sentia-se inteiro. E então, no final de tarde, Helena veio com um pedido especial. Seus pais tinham sido convidados para um casamento no interior e não estariam no restaurante no sábado seguinte. Eles confiaram na gente, ela disse, com uma mistura de nervosismo e orgulho. Perguntaram se você toparia me ajudar a tocar o restaurante no lugar deles. Jonas engoliu seco. Sentiu o coração acelerar. Era uma responsabilidade grande. Mas dentro dele, algo disse sim antes mesmo de ele abrir a boca. Claro que topo, respondeu, com firmeza. Helena sorriu. E naquele sorriso havia algo diferente. Um brilho. Uma fé. Naquela noite, Jonas mal conseguiu dormir. Imaginava tudo, o arroz no ponto, a fila na porta, a responsabilidade de servir, e, ao seu lado, ela. Não como cliente. Não como colega. Mas como parceira. Pela primeira vez, sentiu que o futuro podia ser mais do que sobrevivência. Podia ser construção. O sábado amanheceu cinza, mas havia uma luz nova no coração de Jonas. Ele acordou mais cedo do que o necessário, conferiu o relógio 3 vezes, trocou de roupa 2 vezes. A mãe percebeu a movimentação e, da cozinha, provocou com carinho. Parece até noivo indo pro altar. Ele riu, mas por dentro sabia. Naquele sábado, ele estava indo selar um compromisso. Não com Helena, exatamente, mas com tudo que ela representava. E com o próprio sonho, que finalmente dava sinais de que estava pronto para sair do fundo da gaveta. Ao chegar ao restaurante, encontrou Helena na calçada, já com o avental posto e o cabelo preso. Trazia nas mãos a chave da porta. Ao vê-lo, sorriu com uma mistura de nervosismo e confiança. Pronto pro caos? Pronto pro que vier, respondeu Jonas, pegando a chave de sua mão. Abriram o restaurante juntos. O cheiro da madeira, do alho guardado, das panelas antigas, tudo parecia mais vivo naquele dia. A primeira hora passou voando. Organizaram ingredientes, dividiram tarefas, ligaram os fogões. A rotina conhecida agora vinha com um peso diferente. Era deles a responsabilidade. Mas o dia não seria fácil. Antes do meio-dia, a fila na porta já dobrava a esquina. Um dos voluntários habituais não apareceu. Um pacote de arroz estava furado. A água demorou a ferver. E a panela maior, a que sempre usavam para o feijão, queimou no fundo porque Jonas esqueceu o fogo alto. Calma, a gente dá um jeito, disse Helena, pegando outra panela e começando tudo de novo. Não vai dar tempo, respondeu ele, ansioso, suando. Vai sim. Confia. Aos poucos, entraram no ritmo. Helena cuidava da frente do balcão, anotava pedidos, acalmava clientes. Jonas se dividia entre a cozinha e o caixa improvisado, preparava marmitas, limpava a bancada, ajustava o tempero. Erravam, corrigiam, riam nervosos. Houve um momento em que o arroz quase acabou. Outro em que uma senhora reclamou do sal. E ainda assim, os dois continuaram, juntos, como se aquele restaurante fosse uma pequena embarcação em meio à tempestade, e eles dois os únicos tripulantes capazes de mantê-la firme. Foi por pouco, disse Jonas, respirando fundo. Mas foi, completou Helena. E ninguém saiu com fome.
Ele a olhou. O rosto suado, o cabelo meio solto, o pano de prato jogado no ombro. Mas o que mais o impressionava era o olhar, um misto de cansaço e plenitude. Acho que, eu nunca me senti tão inteiro, ele disse, quase num sussurro. Helena olhou para ele por um instante longo. Sorriu. E, sem dizer nada, encostou o ombro no dele. Ali, no fim de um dia duro, os dois sabiam, tinham feito mais do que servir comida. Tinham se descoberto. E mal sabiam que tudo aquilo fazia parte de um plano. Um teste. Os pais de Helena, naquele mesmo instante, estavam em casa. Sem roupas de festa, sem viagem ao interior, sem casamento algum. Apenas sentados no sofá, de mãos dadas, confiando que o restaurante estava em boas mãos. Porque às vezes, o maior gesto de amor que se pode dar, é saber a hora de passar o bastão. O sol já tinha se escondido atrás dos telhados quando Jonas e Helena se sentaram naquela calçada. A cidade começava a esfriar, mas o calor do dia ainda estava grudado na pele dos dois, um calor bom, vindo de dentro, como o vapor que escapa da tampa da panela quando a comida está quase pronta. Estavam em silêncio. Um silêncio satisfeito, de missão cumprida. As pernas cansadas, as mãos ainda cheirando a alho e sabão, o corpo pedindo descanso, mas a alma, leve. Jonas recostou-se na parede e olhou o letreiro de madeira torta com a mesma reverência de quem olha para uma lembrança. E disse, quase sem voz: eu não sabia que podia ser assim. Que trabalhar podia ter gosto de sentido. Helena apenas sorriu. Mas havia algo diferente no ar. Como se a noite ainda não tivesse revelado tudo o que guardava. Então, um carro conhecido estaciona em frente ao restaurante. Os dois olharam, surpresos. Era o pai de Helena. Junto dele, a mãe, com o cabelo preso de qualquer jeito, um sorriso travesso e os braços cruzados. Não vinham com roupa de festa. Nenhuma flor na mão. Nenhuma lembrança do suposto casamento. Boa noite, disse o pai, com um tom mais doce que de costume. Helena se levantou, confusa. Pai, mas, vocês não estavam no casamento? Interrompeu a mãe, sorrindo. Não. Nunca houve casamento. Jonas ficou de pé também. Olhou para os dois, depois para Helena. Ela parecia tão confusa quanto ele. A gente precisava saber, continuou o pai, agora se aproximando, se vocês estavam prontos. Helena deu um passo à frente. Vocês testaram a gente? O pai assentiu. Sim. A gente tá cansado, filha. O restaurante de segunda a sexta já leva o que resta da nossa energia. Os sábados, sempre foram um gesto de amor, mas o corpo já não aguenta como antes. A gente precisava saber se o que plantamos ia ter continuação. A mãe completou. E agora a gente sabe. Vocês deram conta. Vocês cuidaram. Vocês serviram. E mais do que isso, vocês fizeram como a gente sempre sonhou, com o coração. Jonas não sabia o que dizer. Sentia um nó no peito, como se estivesse recebendo uma herança sem testamento. O pai de Helena olhou para ele com olhos firmes. Jonas, desde o primeiro dia que te vi naquele balcão, com o pano na mão e o olhar atento, eu soube. Você não é só mais um. Você tem fome de servir. E isso, não se ensina. Se carrega. A mãe se aproximou e segurou a mão da filha. Os sábados agora são de vocês. Façam do jeito de vocês. Errem, acertem, inventem. Mas nunca deixem de servir com alma. Porque é isso que muda a vida de quem senta nessa mesa. Helena olhava para os pais, emocionada. Não chorava, mas os olhos diziam mais do que qualquer lágrima. Jonas, ao lado dela, sentia o mesmo, um peso novo, mas não de fardo. De missão. O pai tirou uma pequena chave do bolso, a do portão lateral do restaurante, a que sempre ficava com ele. Estendeu para Jonas. Não é só uma chave de ferro. É a chave do que esse lugar representa. Cuida bem. Jonas a pegou com as duas mãos. Olhou para ela como quem segura uma joia. Eu prometo. Naquela noite, depois que os pais foram embora, Helena e Jonas ficaram mais alguns minutos ali, sentados na calçada. Não disseram nada. E não precisavam. Sabiam que, a partir dali, a história começava de novo. Mas agora, era deles. O dia da formatura chegou com cheiro de roupa nova e nervosismo antigo.
Jonas vestiu a beca alugada como quem veste uma armadura, com honra e cuidado. Olhou-se no espelho do banheiro pequeno e, por alguns segundos, não se reconheceu. Doutor Jonas Batista, murmurou, tentando se acostumar com o peso das palavras. A mãe assistiu à cerimônia na primeira fileira, com os olhos molhados desde o início. A cada nome anunciado, ela apertava a barra do vestido com força. Quando o nome do filho ecoou pelos alto-falantes, ela não gritou, apenas levou a mão ao peito, como se estivesse segurando o próprio coração para que ele não saísse correndo de orgulho. Ao fim da cerimônia, tiraram fotos. Com o diploma na mão e o sol batendo de lado, Jonas posou ao lado da mãe como quem fecha um ciclo. Ela, com a voz embargada, disse apenas: "Você fez mais do que eu sonhei, meu filho." Mas por dentro, ela sabia, a história dele estava só começando. Poucos dias depois, o convite veio. O gerente do banco o chamou para uma conversa reservada. E foi direto. "Jonas, a gente está muito satisfeito com seu desempenho. Temos uma vaga para você, agora como analista. Efetivo. Salário fixo, benefícios, futuro garantido." Jonas ouviu tudo com calma. A voz do gerente parecia distante, como se viesse de outra sala. Não era falta de gratidão, era uma espécie de alerta interno. Aquilo era o que ele havia perseguido durante anos. O sonho da mãe. A estabilidade. O status. Mas, agora, ele sabia, não era o único sonho que habitava dentro dele. Saiu da sala com o coração dividido, mas a mente clara. Não precisava escolher entre os mundos. Podia ser dois. Podia ser ponte. Aceitou a proposta. De segunda a sexta, trabalharia no banco. Mas os sábados eram sagrados. A rotina mudou, mas Jonas se adaptou. Os dias no banco eram exigentes, mas ele aprendeu a respirar fundo, a organizar o tempo, a dividir o corpo entre o terno e o avental. De segunda a sexta, números. No sábado, temperos. O gerente elogiava. Os colegas respeitavam. A mãe, orgulhosa, passava a contar para as vizinhas que o filho era formado, bancário, e, com um brilho secreto, cozinheiro solidário nas horas vagas. E Helena? Helena sorria com os olhos sempre que ele chegava no restaurante aos sábados, ainda de camisa social, já com o avental nas mãos. Dividiam a jornada, as panelas, os aprendizados. Numa dessas tardes, enquanto serviam arroz e frango para uma fila silenciosa de homens em situação de rua, ela disse baixinho: "É bonito te ver assim. Inteiro nos dois lados da vida." Jonas sorriu. "Talvez porque, pela primeira vez, eu aceitei que posso ser dois. E talvez seja isso mesmo que a vida espera da gente às vezes. Não que sejamos um só, mas que sejamos tudo que podemos, sem esquecer quem somos." Os sábados passaram a ter outro ritmo. O restaurante seguia com seu movimento constante. Filas na porta, cheiro de alho e arroz, o velho freezer que insistia em fazer barulho. Mas agora havia também outra presença, sutil como o aroma de manjericão no fim da tarde: o amor. Não foi um pedido, nem uma declaração com palavras grandes. Foi nas pequenas coisas. No modo como Jonas segurava o pano de prato e passava para Helena antes que ela pedisse. No jeito como ela ajeitava a gola da camisa dele antes do primeiro cliente entrar. Nos olhares trocados entre um prato servido e outro retirado. Foi ali, entre marmitas e bandejas, que o afeto nasceu. Cresceu na partilha. Nos finais de expediente, quando os dois limpavam o salão em silêncio, enquanto o sol se punha. Ou nas noites em que Helena preparava um caldo especial e os dois dividiam, rindo, um copo só, como se fosse vinho caro. A cidade continuava com suas pressas. Mas eles viviam naquele pequeno território onde o tempo se curvava, onde a pressa virava cuidado e o barulho da rua se calava diante do barulho do coração. Certa tarde, enquanto dobravam guardanapos no salão vazio, Jonas falou, quase sem querer: "A gente já é quase uma família, né?" Helena parou, sorriu de lado. "Quase." Ele se aproximou, com aquele jeito meio tímido de quem sempre teve mais coragem com as mãos do que com as palavras. "Se depender de mim, é família completa." Ela não respondeu com palavras. Apenas pegou a mão dele, com firmeza. E ali, entre colheres e memórias, a resposta estava dada. O casamento foi simples. Como tudo entre eles. Na mesma calçada onde tantas vezes sentaram exaustos, armaram uma mesa longa,
com flores do campo e pratos trazidos por vizinhos. Os convidados eram os mesmos de sempre, moradores da região, clientes do restaurante, amigos de jornada. A mãe de Jonas chorou sem parar. O pai de Helena, mais calado, fez um discurso curto, mas que arrancou lágrimas até da travessa de macarrão. Eles se amaram sem pressa, como se cozinha comida boa, com tempo e fogo baixo. E todos brindaram com suco de caju. O tempo passou, como passa o vento pelas frestas da porta. Um dia, Jonas chegou mais cedo ao restaurante e encontrou Helena com os olhos marejados e as mãos trêmulas. Acho que são dois, ela disse, com um sorriso maior que o mundo. Vieram os gêmeos. 2 meninos, fortes, chorões, com cheiro de promessa cumprida. Nasceram numa tarde de chuva, enquanto no restaurante, os vizinhos preparavam comida para comemorar a chegada. O nome deles. Um em homenagem ao pai de Helena. Outro, ao velho Edgar, aquele primeiro mestre que havia acendido a chama da cozinha no coração de Jonas, ainda menino. Agora, aos sábados, o restaurante segue cheio. Mas vez ou outra, entre as mesas, correm 2 meninos com o rosto do pai e os olhos da mãe. Às vezes se escondem atrás do balcão. Às vezes ajudam a enrolar guardanapos. E às vezes apenas observam, em silêncio, como se já entendessem, ali não se serve só comida. Serve-se futuro. Os anos passaram com a delicadeza dos dias bons. Não com pressa, mas com firmeza. Jonas e Helena envelheceram juntos, como cresce uma árvore bem plantada, aos poucos, para dentro, depois para o alto. O restaurante solidário, antes acanhado e barulhento, tornou-se referência na região. Recebia doações, apoio de pequenos comércios, elogios discretos nas redes sociais. Mas nada disso era o que movia o casal. O que os movia era o que nunca mudou: a fila na porta, o cheiro da comida quente, o sorriso de quem não esperava nada e recebia tudo. Jonas seguia no banco. Subira de cargo, mas recusará promoções que o afastariam da essência. Tinha um terno gasto que só usava para reuniões importantes, mas guardava com carinho. De segunda a sexta, ainda trabalhava com planilhas. Mas os olhos dele só brilhavam de verdade no sábado, quando trocava os números pela faca e a tábua de corte. Helena, por sua vez, tornará-se um nome querido no bairro. Era procurada por mães em dificuldade, por jovens perdidos, por vizinhos solitários. Não porque soubesse tudo, mas porque sabia ouvir, sabia acolher. E os filhos? Ah, os filhos! Os gêmeos cresceram entre cheiro de tempero e sons de risada. Viram os pais fazerem de um lugar pequeno, um mundo inteiro. Um deles seguiu para o curso de gastronomia. O outro formou-se em serviço social. Nenhum dos dois teve dúvidas. O futuro deles nasceria do chão que os pais haviam plantado com tanto amor. Aos domingos, a casa de Jonas era cheia. O almoço não era refinado, mas era farto. Jonas, com cabelos já grisalhos, ainda fazia questão de temperar o feijão. Helena cortava legumes com a mesma leveza de sempre. E os filhos, já adultos, contavam histórias do mundo lá fora, sempre voltando, porque sabiam que ali, naquele lar, havia uma raiz impossível de arrancar. Certa noite, depois de mais um sábado cheio, Jonas e Helena ficaram até mais tarde limpando o salão. Os filhos tinham saído, a rua estava silenciosa. Só se ouvia o barulho distante de uma bola batendo em algum canto da rua. Jonas parou por um instante. Olhou em volta. O restaurante, agora reformado, ainda guardava a alma antiga. As paredes de azulejo simples, a velha colher de pau pendurada perto do fogão, a mesa dos fundos onde tantas marmitas haviam sido embaladas. Suspirou fundo. Apoiou-se no balcão. E, olhando para Helena, disse com voz serena, como quem revela uma certeza que esteve ali o tempo todo: Helena, somos filhos do propósito. Ela parou de secar o prato. O sorriso veio devagar, como sempre vinha quando ele dizia algo que ela não precisava ouvir para já saber. Enxugou as mãos no avental, aproximou-se e encostou a cabeça no ombro dele. Sempre fomos, respondeu. Ali, naquela cozinha simples, entre os últimos restos de arroz e o silêncio do bairro adormecido, 2 corações pulsavam em uníssono. Não por glória, não por dinheiro, não por fama. Mas porque tinham entendido o essencial: viver vale a pena quando se vive para o outro. E assim, como quem fecha um livro devagar, a vida de Jonas Batista se desenhou não em grandes manchetes, mas em gestos pequenos e constantes,
na comida quente, no ouvido atento, no amor que não precisou gritar para ser eterno. Porque há homens que constroem impérios. E há homens que constroem sentido. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Aqui, cada narrativa revela aquilo que o mundo teima em ignorar, a beleza invisível das vidas comuns.